E se eu te dissesse que aquilo que muitos celebram com tanto entusiasmo todos os anos tem, na verdade, origens que não têm nenhuma relação com Cristo? A Semana Santa, considerada por milhões como um dos períodos mais sagrados do calendário cristão, pode estar profundamente ligada a costumes e tradições que Deus jamais ordenou. Em Marcos 7:7, Jesus declara: "Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens." Essas palavras ecoam com força quando olhamos com atenção para a verdadeira origem de algumas tradições religiosas. Hoje, vamos analisar como muitas práticas associadas à Semana Santa carregam um passado obscuro, e poucos cristãos têm conhecimento disso. Vamos te mostrar como discernir o que realmente vem de Deus e o que foi inserido pelo homem, ainda que com aparência de santidade. Você vai descobrir a origem pouco conhecida de certos costumes e como isso pode afetar nossa adoração verdadeira. Você está pronto para entender o que Deus realmente deseja de nós? Já parou para refletir se tudo o que você celebra em nome dele realmente tem base na sua vontade? Muitas vezes, as tradições mais comuns são justamente as mais enganosas. O que se repete por gerações, o que parece espiritual, solene e cristão, pode estar mascarando algo que, na raiz, não glorifica a Deus, mas distorce o seu propósito. Jesus foi direto ao nos alertar sobre esse risco quando disse: "Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens." Marcos 7:7. Essa não é uma fala leve. É um chamado urgente para examinarmos o que fazemos e por que fazemos. Porque, quando nossa fé é construída sobre tradições humanas, por mais bem intencionadas que sejam, corremos o risco de nos afastar do Evangelho verdadeiro e cair numa religiosidade vazia, sem vida, sem poder e sem a verdade. Desde crianças, aprendemos que a Semana Santa é o momento mais sagrado da fé cristã. Nos ensinam que é a lembrança da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E aceitamos isso sem questionar as datas, os rituais ou as práticas envolvidas. Mas a pergunta é: essa celebração, do jeito que conhecemos hoje, foi realmente instituída por Jesus ou pelos apóstolos? Ou será que, com o tempo, elementos estranhos ao Evangelho foram sendo adicionados até que uma tradição bem intencionada perdesse sua essência espiritual? Essa reflexão não é um ataque, é uma necessidade espiritual. Porque não dá para crescer, na verdade, sem encarar os erros, principalmente quando eles se escondem sob uma aparência de santidade. Jesus foi firme ao confrontar os líderes religiosos do seu tempo. E o motivo não era a impiedade deles, mas o fato de que substituíam os mandamentos de Deus por regras humanas. Em Mateus 15:3, ele pergunta: "E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês?" Aqueles homens eram profundamente religiosos, jejuavam, oravam, guardavam o sábado, conheciam as Escrituras. Mas tudo aquilo havia virado um conjunto de rituais sem vida, que não aproximava mais o povo de Deus, e sim os prendia a uma fé sem essência. Mais assustador, eles nem percebiam. Achavam que estavam agradando a Deus, quando, na verdade, o desonravam em cada ato. Será que o mesmo não está acontecendo hoje com festas como a Semana Santa? Será que, ao mantermos certas tradições, não estamos nos afastando do que Deus realmente quer? Não se trata de criticar por criticar, nem de rejeitar tudo o que não compreendemos. Se trata de voltar à palavra. Porque só a Bíblia pode nos mostrar o que vem de Deus e o que não vem. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não respondeu com tradições, nem com sentimentos ou argumentos humanos. Ele disse: "Está escrito." Mateus 4:4. Essa também deve ser a nossa defesa.
E se algo que praticamos não encontra respaldo na palavra, precisamos ter a humildade de deixar isso para trás. Assim como fez Josias, o jovem rei que, ao ler o livro da lei e perceber que o povo estava praticando coisas que Deus nunca mandou, rasgou suas roupas, chorou e trouxe reforma para toda a nação. Ele não hesitou, não buscou justificativas, apenas agiu com coragem e obediência, e Deus o honrou por isso. Ao longo dos séculos, muitas práticas foram sendo incorporadas à igreja como se fossem atos de devoção genuína. E por não investigarmos suas origens, nem questionarmos seus fundamentos, acabamos aceitando e repassando essas tradições como se fossem verdades absolutas. Mas Deus não busca uma fé herdada. Ele deseja uma fé consciente, nascida de um relacionamento autêntico com Ele. Deus quer ser conhecido, não apenas lembrado em datas específicas. Ele não se agrada de cerimônias vazias, mas de corações verdadeiramente entregues. Em Isaías 29:13, o Senhor declara: Este povo se aproxima de mim com palavras e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos ensinados por homens. Essa mensagem não foi dirigida a ateus ou pagãos. Foi um alerta ao seu próprio povo, pessoas que acreditavam estar fazendo o certo. E se isso foi verdade no passado, pode muito bem ser verdade agora. Por isso, é essencial rever aquilo em que acreditamos e o que celebramos. Se não fizermos isso, poderemos estar ensinando aos nossos filhos um cristianismo misturado, um que aparenta honrar a Deus, mas que, na essência, o nega. Um que exalta a cruz, mas esquece o chamado ao arrependimento. Que fala sobre a ressurreição, mas mantém práticas que jamais foram estabelecidas por Deus. É aqui que percebemos a seriedade da situação. Se a Semana Santa, do jeito que é celebrada hoje, tem origem em tradições humanas e não em instruções divinas, então essa celebração, além de inútil, pode ser perigosa, porque ela desvia o foco. Ela tira a atenção da essência e a coloca na forma. Dá mais importância ao externo do que ao interno, ao ritual do que ao relacionamento, à tradição do que ao compromisso com Cristo. Quando Jesus entrou no templo e viu os cambistas, ele não ficou indiferente. Ele virou as mesas e declarou, com autoridade: Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Mateus 21:13. Cristo não tolerou a deturpação do sagrado. E essa mesma postura devemos ter hoje, se quisermos proteger a integridade da nossa fé. Não podemos permitir que o altar do nosso coração seja ocupado por rituais automáticos, símbolos sem propósito ou emoções rasas. O que Deus quer é verdade no íntimo, como está escrito no Salmo 51:6. E essa verdade só floresce quando deixamos de lado tudo que não nasce da vontade dele. Em muitas cidades ao redor do mundo, a Semana Santa virou um espetáculo. Procissões, imagens, encenações teatrais e cerimônias que mais parecem desfiles culturais do que atos de adoração. Não se trata de criticar quem participa com sinceridade. A pergunta é: isso tudo realmente agrada a Deus? Existe uma diferença profunda entre sinceridade e verdade. Alguém pode ser extremamente sincero e ainda assim estar sinceramente enganado. Só a verdade revelada pela palavra pode nos conduzir à liberdade espiritual. E essa verdade nos convida a refletir sobre práticas que têm sido repetidas por gerações sem serem questionadas. O povo de Israel também cometeu esse erro. Quando Moisés subiu ao monte e demorou a descer, o povo se impacientou. Construíram um bezerro de ouro e proclamaram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito.
Êxodo 32:4. Celebraram, dançaram, festejaram, mas Deus não aprovou, porque não se tratava de obedecer à vontade dele, mas de seguir seus próprios desejos. Resultado? 3.000 morreram naquele dia sob o julgamento divino. Tudo porque misturaram fé com práticas estranhas. Hoje, talvez, não façamos bezerros de ouro, mas frequentemente participamos de tradições sem saber que têm raízes semelhantes. Imagens, rituais, datas impostas, símbolos estranhos, tudo isso mascarado de piedade, mas que em sua essência não honra o Deus verdadeiro. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele disse: "Vocês adoram o que não conhecem." João 4:22. Essa frase carrega um peso enorme. Muitos ainda adoram assim, sem conhecimento, sem discernimento, sem examinar. Mas o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não em emoção, nem em tradição, nem em aparência, mas em verdade. E a verdade exige confronto, exige luz. Somente quando algo é exposto à luz pode ser purificado. E o que estamos trazendo à tona aqui não é para condenar, é para libertar, para despertar corações adormecidos, para nos levar de volta ao início, ao que Jesus realmente ensinou. A verdadeira fé não precisa de enfeites, não depende de temporadas. Não se resume a uma semana do ano para lembrar o sacrifício de Cristo. A verdadeira fé vive todos os dias à sombra da cruz. E é por isso que precisamos estar alertas. Quando uma celebração vira o centro da nossa espiritualidade, o risco é grande, o engano é sutil. É fácil cair na rotina, na emoção coletiva e perder o foco. Mas Jesus não entregou sua vida para que praticássemos um costume anual. Ele morreu para que vivêssemos plenamente. E essa plenitude se revela quando caminhamos todos os dias com a certeza de que fomos comprados por um alto preço, o seu sangue. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses: "Que ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou em relação a festas, luas novas ou sábados. Tudo isso é apenas sombra do que viria, mas a realidade pertence a Cristo." Colossenses 2, 16, 17. Essa declaração não apenas nos liberta de exigências impostas por homens, como também nos convida a redirecionar o nosso foco. Devemos olhar para Cristo, não para sombras, mas para a verdade. Não para aparências, mas para a essência. Não para tradições humanas, mas para a realidade do Evangelho. E quando isso se torna claro, algo se transforma dentro de nós. Já não sentimos a necessidade de manter práticas vazias. Já não buscamos encenações ou rituais para tentar sentir a presença de Deus, porque já sabemos que Ele está perto, que seu Espírito habita em nós e que sua palavra nos conduz diariamente. Não precisamos esperar uma data específica para lembrar da cruz, porque ela está viva dentro de nós cada vez que negamos nossa vontade e escolhemos seguir a Cristo. Não precisamos que alguém represente Jesus em cenas públicas, porque sabemos que ele já ressuscitou e reina eternamente. E essa verdade muda tudo. Esse é apenas o início de um chamado profundo à reflexão. A Semana Santa, da forma como é celebrada hoje, precisa ser reavaliada sob a luz das Escrituras. Não para criticar quem participa com sinceridade, mas para restaurar aquilo que o tempo e a tradição distorceram. Deus não está buscando formas, Ele busca fidelidade. Ele não deseja uma igreja ocupada com cerimônias, mas um povo inflamado pela verdade. E se estivermos dispostos a ouvir sua voz, ele nos mostrará claramente o que precisamos deixar para trás, a fim de retornar ao caminho que conduz à vida. Durante séculos, milhões de pessoas em todo o mundo têm praticado com devoção os rituais, símbolos e datas ligadas à Semana Santa.
Elas acreditam com convicção que tudo isso honra a Cristo e sentem que estão participando de algo sagrado. Mas, e se descobríssemos que muitas dessas práticas não nasceram do coração de Deus, que não vieram da Bíblia, que não foram ensinadas por Jesus nem pelos apóstolos? E se a fé verdadeira que muitos dizem preservar for, na realidade, uma mistura com costumes antigos, herdados de culturas pagãs e que em nada refletem o evangelho puro, isso não é uma acusação sem base, é uma verdade histórica e espiritual, que por muito tempo ficou camuflada, escondida atrás de uma linguagem religiosa que a fazia parecer correta. Desde o início, Deus foi claro. Seu povo deveria se manter separado das práticas das outras nações. Em Deuteronômio 12:30-31, o Senhor advertiu: tenham cuidado para não serem atraídos a imitar as nações depois que elas forem destruídas diante de vocês. Não perguntem sobre os deuses delas, dizendo como essas nações serviam seus deuses. Também faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como elas adoram os deuses delas. Essa não era uma sugestão, era uma ordem direta. Por quê? Porque Deus conhece o coração humano e sabe como somos inclinados a copiar, misturar e adaptar. E quando isso acontece no campo espiritual, o resultado é uma fé contaminada. Uma fé que repete tradições, mas que perdeu a essência. Uma fé que parece santa por fora, mas não glorifica a Deus por dentro. Ao observarmos de perto os principais elementos da Semana Santa tradicional, percebemos práticas como procissões, com imagens, atos públicos de penitência, veneração do crucifixo, o chamado Santo Sepulcro e o Domingo de Ramos, com ramos sendo agitados para receber Jesus. Tudo isso é hoje interpretado como expressão de fé. Mas quantos já pararam para investigar de verdade de onde essas práticas surgiram? Essas atividades não foram ordenadas por Jesus. Não aparecem nas instruções do Novo Testamento. Na verdade, muitas delas foram adicionadas pela Igreja Romana vários séculos depois da morte dos apóstolos, quando houve uma mistura entre o cristianismo e festividades do mundo greco-romano. A adoração de imagens levadas em procissões pelas ruas, por exemplo, não tem nenhum respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, em Êxodo 24:5, Deus é explícito. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Essa proibição foi dada porque o Senhor sabia que os povos antigos tinham a tendência de criar representações visuais de suas divindades, às quais ofereciam culto público, e mesmo hoje, sem perceber, muitos continuam a repetir esse erro, mantendo práticas externas com aparência de santidade, mas com raízes que não vêm de Deus. Quando analisamos com atenção as manifestações atuais da Semana Santa, percebemos que muitas delas se assemelham demais àquelas práticas antigas que Deus rejeitava. Rostos encobertos, velas acesas, imagens sendo carregadas nos ombros, cantos cerimoniais e longas procissões. Embora afirmem ser atos de devoção a Cristo, reproduzem padrões diretamente herdados de tradições pagãs do mundo mediterrâneo. Muitas dessas expressões foram adaptadas de cultos dedicados a divindades ligadas aos ciclos de morte e renascimento, como Osíris no Egito, Tamuz na Babilônia ou Adonis na Grécia. Esses deuses eram lembrados por meio de rituais públicos que incluíam lamentações simbólicas, jejuns, sacrifícios figurativos e, em seguida, celebrações pelo retorno à vida.
Com o passar dos séculos, à medida que o cristianismo se expandia e se firmava em regiões onde essas religiões eram predominantes, líderes religiosos preferiram incorporar essas festividades em vez de abandoná-las. Foi assim que nasceu uma mistura perigosa entre o que é sagrado e o que é mundano, entre o evangelho puro e as tradições humanas. E essa fusão permanece até os dias de hoje. No capítulo 8 de Ezequiel, o profeta é levado por Deus em visão ao templo e presencia cenas que causavam indignação ao Senhor. No versículo 14, ele vê mulheres chorando por Tamuz, diante da porta norte do templo. Esse lamento fazia parte de um ritual pagão que representava a suposta morte do Deus e seu retorno do mundo dos mortos. Deus expressa seu desgosto diante dessas práticas que haviam sido inseridas dentro de um espaço dedicado à sua adoração. Esse episódio não é apenas uma história antiga, é uma advertência para todas as gerações. Quando rituais de outras culturas são incorporados ao culto verdadeiro, o resultado é um engano coletivo, onde o povo acredita estar servindo a Deus, quando na realidade está reproduzindo aquilo que ele já condenou. Outro exemplo comum, repetido ano após ano, sem questionamento, é a imagem do chamado Nazareno, com uma túnica roxa, expressão de dor e uma coroa de espinhos. Essa representação, embora muito difundida, tem raízes em estilos artísticos bizantinos e romanos, que buscavam retratar o divino à semelhança da estética clássica. Mesmo que emocionem, essas imagens não nasceram de uma ordem divina, mas sim do desejo humano de tornar visível aquilo que é invisível. Jesus nunca solicitou que sua imagem fosse retratada, tampouco pediu que fosse carregado em procissões. Ele não nos instruiu a dramatizar sua dor em encenações públicas. O que ele realmente pediu foi obediência, amor sincero, fé viva e uma vida transformada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fez uma advertência que se aplica perfeitamente a essa discussão. Em 2 Coríntios 6,14, ele questiona: que ligação há entre a luz e as trevas, e que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Esse texto não se refere apenas a estátuas físicas, mas a qualquer tipo de mistura espiritual. A verdade não pode caminhar lado a lado com o erro. O sagrado não se harmoniza com o profano. Por isso, é tão grave permitir que práticas originadas em cultos a falsos deuses sejam trazidas para dentro da adoração cristã, mesmo que hoje se invoque o nome de Jesus sobre elas. Se a raiz é impura, o fruto também será contaminado. Uma árvore não pode gerar bons frutos se está plantada em solo corrompido. Além disso, vemos práticas como a imposição de cinzas na quarta-feira, que antecede a Semana Santa, ou jejuns obrigatórios, que são realizados sem entendimento espiritual. Muitas dessas tradições têm origem em rituais de purificação comuns entre os babilônios e romanos. Marcar a testa com cinza, por exemplo, era um símbolo de luto em cerimônias dedicadas a deuses que morriam simbolicamente. Embora hoje essa prática seja apresentada como um sinal de arrependimento, sua origem não tem relação com a verdadeira contrição bíblica. Em Joel 2,13, Deus deixa claro: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus. Quando essas tradições são revestidas de solenidade e vendidas como herança cristã, o povo as aceita sem investigar. Mas a palavra de Deus continua sendo o padrão. Jesus nunca ordenou que sua paixão fosse lembrada por meio de encenações. Ele não determinou uma data específica para isso. O que ele instituiu foi a ceia do Senhor. Um momento íntimo, espiritual, simples e profundamente significativo. É um ato de comunhão e não um espetáculo. Uma lembrança de sua entrega, não uma repetição emocional de sua dor.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 26, declarou: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse foi o memorial que Jesus nos deixou. Não um cortejo, nem um ritual coletivo repleto de símbolos adicionados ao longo do tempo, mas um gesto espiritual, centrado em seu sacrifício redentor. É essencial compreender que a inserção de elementos pagãos na prática da fé cristã não é apenas um problema antigo, é uma transgressão direta ao chamado à santidade que Deus faz ao seu povo. Em 1 Pedro 1,15, somos lembrados: sede santos, porque eu sou santo. Essa santidade não se alinha com costumes herdados de cultos idólatras, mesmo que tenham sido praticados por séculos ou que pareçam carregados de solenidade. Se o ponto de partida não é Deus, então o fruto também não pode ser puro. A história de Israel está repleta de alertas contra a absorção de rituais das nações vizinhas. Em Juízes 2, 11 e 13, lemos que os israelitas abandonaram o Senhor e passaram a seguir Baal e Astarote, práticas comuns entre os povos ao redor, marcadas por visualizações impactantes, experiências sensoriais e apelos emocionais. Mas, por causa disso, Deus permitiu que fossem entregues aos seus inimigos, pois corromperam a adoração verdadeira com rituais estranhos. Esse padrão se repete ao longo dos séculos, porque o ser humano tem uma inclinação por aquilo que pode ser tocado, visto, sentido. Contudo, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Semana Santa, como é tradicionalmente celebrada hoje em diversas regiões, tornou-se um sistema religioso denso, repleto de práticas que não têm origem em Cristo, mas em um sincretismo construído aos poucos. O que era culto pagão foi sendo batizado, rebatizado e mantido, em vez de ser confrontado. O que antes era uma festa para Adonis ou Tamuz virou procissão ao Cristo crucificado. O que era celebração de fertilidade com folhas e flores virou o chamado Domingo de Ramos. A mudança foi apenas na superfície. A raiz permaneceu a mesma, mas Deus não aceita substituições. Ele não aprova o que não ordenou. Ele não santifica o que não saiu de sua boca. A adoração genuína não pode ser edificada sobre fundamentos contaminados. Foi por isso que, quando o povo de Deus retornou do exílio, o primeiro passo foi reconstruir o altar, não com base nos costumes das nações ao redor, mas segundo o que estava registrado na lei de Moisés, Esdras 3:2. A restauração começou com um retorno ao plano original. O mesmo precisa acontecer em nossos dias. A igreja deve voltar à simplicidade e pureza do Evangelho, rejeitando tudo que foi inserido ao longo do tempo sem o respaldo da palavra. O apóstolo Paulo, zeloso pela fidelidade doutrinária dos cristãos, expressou sua preocupação em Gálatas 1, 6, 8. Estou admirado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem um evangelho diferente, que na verdade não é outro. Essa advertência também se aplica a quando acrescentamos práticas religiosas que distorcem o foco da obra de Cristo. Substituir a verdade com tradições e ritos não ordenados por Deus é pregar um evangelho modificado. Tudo o que Deus requer já está revelado em sua palavra. Não há necessidade de buscar confirmação em tradições humanas ou preservar práticas criadas por mãos de homens. Cada desvio do padrão divino nos afasta de sua presença. Por isso, ao observarmos com sinceridade os elementos que formam a Semana Santa popular, é necessário fazer 3 perguntas. Está isso nas Escrituras? Foi instituído por Cristo? Foi ensinado pelos apóstolos? Se a resposta for não, então isso não pertence à caminhada de fé de quem deseja obedecer de fato ao Senhor.
O chamado para hoje é claro: separar o que é santo do que é profano, analisar todas as coisas à luz da palavra, reter o que é bom e rejeitar o que vem de origens idólatras, mesmo que carregue o nome de cristão. O que está em jogo não é apenas uma celebração, é a pureza do Evangelho, é a fidelidade ao Deus verdadeiro, é o testemunho que damos ao mundo. Um povo que rejeita as misturas não perde sua identidade, ele a reencontra. Um povo que deixa para trás as tradições humanas não fica vazio, ele se enche da verdade. E um povo que escolhe adorar a Deus como ele instruiu caminha na luz. Desde os primórdios da humanidade, o inimigo tenta mascarar sua obra com aparência de piedade. Ele não se apresenta de forma abertamente destrutiva, mas como uma voz que imita a verdade, que propõe caminhos alternativos, que cobre a mentira com um véu de luz. Essa é uma das táticas mais antigas e perigosas do inimigo. Inserir pequenas distorções que, com o passar do tempo, se transformam em sistemas inteiros de engano. Muitas dessas práticas são repetidas pelo povo de Deus sem sequer perceber. Em 2 Coríntios 11:14, o apóstolo Paulo alerta com firmeza, e não é de se admirar, pois até Satanás se disfarça de anjo de luz. Esse aviso não se refere a algo distante ou irrelevante, mas a uma realidade espiritual que atua de forma sutil dentro de rituais religiosos aceitos por muitos. E entre eles, a celebração da Semana Santa tem sido, sem dúvida, um dos terrenos onde essa influência se espalhou com mais sutileza. Quando uma celebração se enche de elementos simbólicos, sons marcantes, rituais elaborados e emoções coletivas intensas, ela se torna um solo fértil para o engano. O inimigo sabe que o coração humano se impressiona com imagens impactantes, se atrai pelo visual e responde com facilidade ao que estimula os sentidos. Por isso, muitos dos elementos que compõem a Semana Santa não foram pensados para fortalecer o espírito, mas sim para causar comoção. Marchas lentas ao som de tambores fúnebres, esculturas dramáticas cobertas de ouro e flores, fiéis vestidos de maneira sombria, com rostos escondidos, lamentos públicos e expressões teatrais. Tudo isso pode parecer profundo, mas não promove transformação interior. É apenas uma aparência, uma forma vazia, aquilo que Paulo chamou de aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo 3:5. O maior perigo dessas práticas não está na forma como se apresentam, mas no que provocam por dentro. Criam uma sensação de espiritualidade sem arrependimento, despertam emoção intensa sem gerar mudança real, enchem a mente com imagens religiosas, mas esvaziam a consciência da verdade. E quando uma geração cresce imersa nessas tradições ano após ano, acaba acreditando que isso é fé, que isso é devoção, que isso é cristianismo, mas não é. É uma cópia distorcida, uma imitação que distrai o povo do verdadeiro propósito da cruz. Jesus não morreu para ser representado em esculturas de madeira, nem para que sua paixão fosse transformada em encenação pública. Ele entregou sua vida para nos libertar do pecado, transformar nosso interior e nos fazer participantes da sua ressurreição. Tudo o que não nos conduz a essa realidade é apenas um desvio no caminho. Quando Moisés subiu ao monte, o povo exigiu que Arão lhes fizesse uma imagem de Deus. Arão cedeu, moldou um bezerro de ouro e o apresentou como o Deus que os tirou do Egito. A partir daí, organizaram uma celebração religiosa, dançaram, ofereceram sacrifícios, se alegraram. Mas tudo aquilo foi abominação diante de Deus. Embora usassem palavras de adoração, o conteúdo estava corrompido. Em Êxodo 32:6 está escrito:
Na manhã seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas de comunhão. Depois o povo se assentou para comer e beber, e se levantou para se entregar à diversão. Não houve ofensa direta, nem palavras de rejeição, mas houve idolatria. E o juízo de Deus veio com força. Esse relato deixa claro: nem tudo que parece adoração é aceito por Deus. Nem tudo que é feito com entusiasmo religioso conta com a sua aprovação. Deus não vê apenas a forma, Ele considera a origem. Hoje, muitas das manifestações populares da Semana Santa não têm base no ensino de Cristo, mas são adaptações culturais incorporadas séculos depois. E não para por aí. Essas expressões foram refinadas, promovidas e mantidas por um sistema espiritual que visa manter as pessoas presas a ciclos de emoção sem revelação, espetáculo sem transformação. E por trás desse sistema opera o inimigo, não de forma visível, mas como aquele que inspira a substituição da verdade pelo que apenas parece verdadeiro. Em Apocalipse 12:9, Satanás é descrito como o enganador de todo o mundo. Seu trabalho não é apenas seduzir, é confundir. É plantar uma versão distorcida da mensagem de Cristo, tão parecida com a original que poucos percebem a diferença. O uso de imagens, relíquias, procissões e dramatizações tem sido uma ferramenta poderosa nesse processo, porque isso faz com que as pessoas sintam que estão próximas de Deus, mesmo sem estarem. Oferece uma experiência religiosa sem verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Promove uma participação coletiva sem o compromisso pessoal exigido pelo discipulado genuíno. Jesus foi claro: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Em Lucas 9:23, Jesus deixou um convite direto: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Mas nas celebrações religiosas modernas, esse chamado é trocado por aplausos coletivos. A cruz, que deveria ser um símbolo de entrega diária, é substituída por uma réplica decorativa. O seguimento real é trocado pela simples observação de eventos. O resultado, um cristianismo moldado pela cultura, ritualizado, domesticado, sem o fogo que transforma, sem a verdade que confronta. Em Gálatas 3:1, Paulo alertou os irmãos dizendo: ó Gálatas sem entendimento, quem foi que os enfeitiçou para que deixassem de obedecer à verdade? A palavra usada aqui no original tem o sentido de encantamento, uma espécie de hipnose espiritual que rouba a clareza. E é exatamente isso que acontece quando o inimigo consegue infiltrar práticas religiosas vazias com aparência de fé. O povo fica fascinado com o visual, mas cego à essência. A mente se apega à forma, mas o coração se afasta da verdade. O que começa como uma expressão sincera acaba virando uma tradição mecânica que ocupa o lugar da verdadeira devoção. O sistema religioso que sustenta essas práticas está comprometido com a manutenção da aparência. Não permite questionamentos. Rejeita qualquer tentativa de retorno à palavra como única base de fé. E por quê? Porque sabe que, se o povo voltar às Escrituras, a cegueira será desfeita. A verdade sempre expõe a falsidade. Por isso, uma das manobras mais sutis do inimigo é usar a autoridade do sempre foi assim para proteger o erro. Fazer com que as multidões pensem: se é antigo, deve estar certo. Mas Jesus confrontou essa ideia diretamente em Marcos 7:13. Vocês anulam a palavra de Deus por causa das tradições que seguem. Não se trata de quantos anos uma prática possui. A pergunta certa é: isso veio de Deus? Está alinhado com o Evangelho? Exalta Cristo ou apenas uma imagem dele moldada por mãos humanas?
Uma das características mais perigosas do inimigo é justamente sua habilidade de se esconder por trás do que é considerado sagrado. No deserto, quando tentou Jesus, ele citou até versículos bíblicos, Mateus 4:6, distorcendo o conteúdo para fazer sua proposta parecer legítima. Da mesma forma, nas tradições religiosas, ele mistura pedaços da verdade com símbolos culturais, envolve tudo com solenidade e apresenta como se fosse devoção genuína. Mas por dentro não há obediência. Não há transformação, não há fruto espiritual. E o Espírito Santo não apoia aquilo que ele mesmo não inspirou. Em João 16:13, Jesus prometeu que o Espírito guiaria seu povo a toda a verdade. Não a toda tradição, nem a todo costume, mas à verdade. E essa verdade sempre nos conduz de volta à obediência, à santidade, à simplicidade do Evangelho. O inimigo não precisa destruir a fé para torná-la ineficaz. Basta desviá-la. Basta trocar a vida espiritual por rituais repetitivos. Substituir a obediência diária por emoções que aparecem uma vez por ano. E assim, ele engana, fazendo com que as pessoas se sintam próximas de Deus, quando na verdade estão caminhando por trilhas que ele nunca estabeleceu. Essa é uma das armadilhas mais perigosas. Não confrontar abertamente a verdade, mas se disfarçar de luz para desviar a atenção. Ele não precisa mudar a forma da adoração, basta alterar sua direção. E o mais preocupante é que muitos, por estarem espiritualmente adormecidos, não percebem essa troca. Em Oséias 4:6, Deus declara: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento." Não é a falta de emoção, não é a falta de sinceridade, é a falta de discernimento. Porque quando a ignorância se une à tradição, nasce um sistema religioso que funciona sem a presença real de Deus. Canta, celebra, se emociona, mas não muda vidas. E o inimigo se alegra com isso, porque enquanto o povo estiver ocupado com o exterior, não buscará a verdade interior. Enquanto estiver satisfeito com o que é visível, não terá sede do eterno. Enquanto estiver preso a datas e festividades, não viverá o reino todos os dias. Essas revelações não têm o objetivo de gerar ódio contra pessoas, mas de despertar aqueles que realmente amam a Deus. Porque o inimigo não tem poder onde há luz. Ele não consegue enganar quem conhece a voz do verdadeiro pastor. Jesus afirmou em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Quando alguém preenche sua mente com a palavra e seu coração com o Espírito, passa a enxergar com clareza o que é verdadeiro e o que é apenas aparência. E quando essa percepção desperta, não é mais possível continuar envolvido com aquilo que não exalta verdadeiramente ao Senhor. O reino de Deus não se revela em grandes eventos cheios de símbolos antigos. Ele se manifesta no coração quebrantado, na intimidade com Deus, na vida que foi entregue por completo a Cristo. Não é sobre uma procissão cheia de imagens, mas sobre uma vida crucificada com Ele. Não é sobre lágrimas em massa, mas sobre transformação real e individual. Não é sobre uma celebração anual, mas sobre uma obediência diária e constante. Tudo o que tira esse foco, mesmo que seja antigo ou envolto em solenidade, precisa ser confrontado pela luz da Escritura. Porque nos últimos dias, o alerta de Jesus ainda ressoa com força. Tenham cuidado para que ninguém os engane. Mateus 24:4. Chegou o tempo de abrir os olhos, de reconhecer que o inimigo lançou suas sementes no meio do trigo, de admitir que algumas práticas populares talvez estejam servindo mais aos planos das trevas do que aos propósitos de Deus. Não porque quem participa esteja agindo de má fé, mas porque tem seguido sem discernimento. A verdade, porém, tem
Poder para libertar. A verdade cura. A verdade nos reconduz ao coração do Pai. E se você estiver disposto a deixar de lado a aparência para viver a essência, então vai começar uma jornada não pela religião criada pelos homens, mas pela verdadeira vida que o Filho de Deus veio entregar. Existe uma realidade que permanece oculta para muitos crentes. As datas mais celebradas no calendário religioso tradicional não coincidem com os tempos estabelecidos por Deus em sua palavra. Por séculos, o inimigo conseguiu introduzir confusão até mesmo nas datas sagradas. E fez isso com precisão, cirúrgica, porque ele sabe que ao alterar o tempo marcado por Deus, ele também compromete o entendimento espiritual do povo. Não é apenas uma questão de dias ou meses, é uma manipulação que redireciona a atenção para o que parece correto, enquanto desconecta o povo daquilo que o céu havia determinado desde o início. A mudança do calendário não foi apenas um equívoco histórico. Foi uma estratégia espiritual para apagar as marcas do tempo de Deus e substituí-las por um sistema moldado por mãos humanas. Um calendário criado não para obedecer à vontade do Altíssimo, mas para se adequar a interesses religiosos e políticos que ignoraram propositalmente as instruções divinas. Desde o começo, Deus foi exato em relação ao tempo. Ele não deixou as datas ao gosto humano ou à tradição popular. Em Levítico 23, o Senhor deixou registrado com clareza os seus tempos determinados, chamados de Moedim no hebraico, que significa encontros sagrados. Essas datas não eram meras cerimônias simbólicas. Eram eventos proféticos, carregados de significado, nos quais Deus revelaria, passo a passo, o seu plano de redenção. A Páscoa, a festa dos pães asmos, as primícias, Pentecostes e todas as demais celebrações santas não eram rituais, vazios. Eram sinais proféticos, apontando para acontecimentos futuros, todos cumpridos, ou que ainda se cumprirão, em Cristo. A morte do Messias aconteceu exatamente durante a Páscoa. Seu sepultamento coincidiu com a festa dos pães asmos. Sua ressurreição ocorreu nas primícias, e o derramamento do Espírito se deu no Pentecostes. Nada disso foi ao acaso. Cada data tinha um propósito. Cada tempo foi definido antes mesmo da criação do mundo. Alterar esses tempos não é algo inocente. É como apagar os códigos divinos e reescrevê-los segundo uma narrativa criada por instituições humanas. A chamada Semana Santa, da forma como é amplamente conhecida hoje, não segue o calendário bíblico. Ela foi estruturada a partir de decisões tomadas por concílios religiosos séculos depois da ressurreição de Jesus. Um desses marcos foi o Concílio de Niceia, no ano 325 d.C., onde se definiu que a celebração da ressurreição ocorreria no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera do hemisfério norte. Essa fórmula não tem base na Torá e tampouco nas palavras de Jesus. Ela rompeu completamente com o calendário hebraico, que foi o modelo de tempo revelado diretamente por Deus a Moisés. Essa separação entre fé e raízes originais não foi um acidente. Foi parte de uma estratégia intencional para afastar a fé cristã de sua base hebraica, substituindo-a por uma estrutura religiosa fundamentada em decisões humanas. Estabeleceu-se uma nova data, reorganizou-se o calendário e as festas bíblicas foram trocadas, dando origem a uma tradição que já não refletia o padrão do céu, mas sim a estrutura de uma religião institucionalizada. Quando observamos como a Páscoa é celebrada hoje durante a chamada Semana Santa, percebemos uma desconexão evidente entre o verdadeiro sacrifício de Jesus e a data em que ele é lembrado. Cristo morreu no mesmo dia em que os judeus sacrificavam o Cordeiro Pascal, conforme descrito em Êxodo 12.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sua morte foi o cumprimento exato do que havia sido simbolizado desde os tempos do Egito. Porém, ao alterar a data dessa celebração, rompe-se o elo com o calendário sagrado. Já não se comemora conforme a data revelada nas Escrituras, mas sim baseada em cálculos lunares e decisões eclesiásticas feitas séculos depois. E isso não é apenas uma mudança de calendário, é uma alteração que tira o povo do entendimento profético sobre os tempos de Deus. E onde não há discernimento sobre o tempo, não há alinhamento com o propósito. Eclesiastes 3:1 afirma: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma chave espiritual. Deus age em tempos estabelecidos, não segundo o relógio humano, mas de acordo com o seu cronograma eterno. Quando esses tempos são distorcidos, gera-se confusão, e quando os sinais proféticos são manipulados, perde-se a direção. É exatamente isso que aconteceu com a Semana Santa. Ela virou apenas uma data simbólica, desconectada do tempo real em que Deus agiu. E essa desconexão gera consequências, porque o poder de uma convocação divina não está apenas no conteúdo, mas também no momento exato em que acontece. Não é a mesma coisa relembrar um evento e participar de um tempo que Deus determinou para liberar revelação. As festas bíblicas não eram simples tradições, eram janelas espirituais, momentos de encontro, estações de alinhamento com o céu. Substituí-las resultou em uma perda muito maior do que uma data. Perdemos uma chave espiritual. O inimigo sempre soube a importância dos tempos determinados por Deus. É por isso que uma das estratégias da falsa religião foi manipular o calendário. Em Daniel 7:25 está escrito que o sistema do anticristo tentaria mudar os tempos e a lei. Isso não é um detalhe insignificante. Mudar os tempos é o mesmo que apagar os sinais que o céu deixou. É distorcer o padrão profético instituído por Deus e substituí-lo por um sistema que se adapte às estruturas humanas. Foi isso que aconteceu com a oficialização da Semana Santa. A data da Páscoa foi modificada, o calendário bíblico foi abandonado, nomes de dias foram introduzidos sem qualquer base nas Escrituras e criou-se uma narrativa alternativa. Uma história com aparência de reverência, mas que está distante do modelo original. E quando o projeto de Deus é trocado pelo plano humano, o resultado é uma religião que parece verdadeira, mas que não carrega a vida do Espírito. Jesus nunca celebrou a chamada Semana Santa. Ele celebrou a Páscoa conforme as Escrituras. Ele não foi crucificado numa sexta-feira chamada Santa, mas foi entregue no dia de preparação, conforme o calendário pascal judaico. Ele também não ressuscitou num domingo determinado por um concílio, mas conforme a contagem das primícias, no primeiro dia depois do Shabat, durante a semana dos pães sem fermento. Cada detalhe tem uma precisão profética que só pode ser compreendida quando voltamos ao calendário que o próprio Deus estabeleceu. Datas humanas não podem substituir os tempos sagrados. Tradições religiosas não podem ocupar o lugar das convocações divinas. Quando o plano de Deus é deixado de lado, o povo perde o acesso ao seu verdadeiro destino. Quando Israel saiu do Egito, Deus não apenas libertou o povo, ele deu um novo calendário. Em Êxodo 12:2, ele disse: "Este será o primeiro dos meses, o primeiro mês do ano para vocês." Isso revela que a redenção veio acompanhada de uma nova contagem do tempo. Não era mais o sistema egípcio. Agora eles entravam na agenda do céu. E a primeira celebração nesse novo tempo foi a Páscoa. Ela não era só um símbolo, era o início de uma nova forma de medir o tempo. Era o relógio profético do povo resgatado. Alterar essa data é mexer no ponto de partida. E se o ponto de partida estiver errado,
todo o caminho também será comprometido. Por isso, a restauração só será completa quando também restaurarmos o tempo. Não se trata de voltar ao judaísmo ou imitar costumes antigos. Trata-se de retornar à ordem divina, de reconhecer que Deus determinou tempos sagrados e que, quando o povo caminha nesses tempos, caminha debaixo da bênção. Em Isaías 58, quando o Senhor fala sobre o jejum que ele escolheu, ele também promete: as tuas ruínas antigas serão reconstruídas. Levantarás os fundamentos de geração em geração. Para que as ruínas sejam reconstruídas, é necessário voltar aos alicerces, e um desses alicerces é o calendário de Deus. Sem ele, não há verdadeira restauração, apenas uma reforma superficial que mantém a estrutura alterada. O apóstolo Paulo, que vivia sob a graça e entendia a profundidade da obra de Cristo, nunca se afastou do calendário do Senhor. Em Atos 26, é mencionado que ele esperou para partir depois dos dias dos pães sem fermento. Em 1 Coríntios 5, 7 e 8, ele exorta a celebrar a Páscoa não com a velha fermentação, nem com a fermentação da malícia e da maldade, mas com pães sem fermento de sinceridade e verdade. Essas palavras revelam que o entendimento do tempo continua sendo importante, mesmo sob o novo pacto, não para a escravidão, mas para a revelação. Não como imposição, mas como alinhamento, porque quando se celebram os tempos de Deus com um coração renovado, o resultado não é legalismo, mas profundidade espiritual. A Semana Santa, tal como está estruturada, é uma celebração desconectada do tempo profético. Não se alinha com os sinais do céu, não responde ao padrão revelado, nem segue o modelo de Cristo ou dos apóstolos. É uma comemoração organizada sobre um calendário que não foi inspirado por Deus. E embora muitas pessoas participem com sinceridade, o fato de algo ser comum não significa que seja correto. Jesus não nos chamou a seguir a multidão, mas a seguir a verdade. E essa verdade nos convida a voltar ao calendário que o céu estabeleceu, a caminhar nos tempos que Deus santificou, a abandonar as estruturas criadas pelo homem e entrar na dimensão profética que o Pai preparou desde antes do princípio. O tempo não é um simples marcador de dias, é uma linguagem do céu. Ele é o quadro onde Deus revela seu plano. Por isso, o inimigo o ataca com tanta persistência, porque sabe que alterar o tempo é alterar o sinal. E se o povo perde o sinal, perde o rumo. Mas o Espírito Santo está restaurando a compreensão do tempo profético. Ele está despertando corações que anseiam não apenas conhecer a verdade, mas viver nela. E esse despertar começa quando se reconhece que o calendário do mundo religioso não é o calendário do céu, que a Semana Santa não é a Páscoa bíblica, que a Sexta-feira Santa não é o dia em que Jesus morreu, que o domingo de ressurreição não é o dia em que ele saiu do sepulcro, que todo o sistema de datas foi manipulado e que só retornando ao design original poderemos entrar na plenitude do propósito. O que está em jogo não é uma correção doutrinária menor, é a restauração de um princípio divino. É o chamado a discernir os tempos, é o convite a caminhar no ritmo do céu. Jesus repreendeu os líderes religiosos de sua época porque sabiam interpretar os sinais do clima, mas não sabiam discernir o tempo da sua visitação. Hoje o mesmo erro se repete. Há celebrações, há rituais, há emoção coletiva, mas não há alinhamento com o tempo de Deus. E sem esse alinhamento, o mover do Espírito se perde. A forma permanece, mas a glória se retira. Este é o momento de voltar ao princípio, de deixar para trás as estruturas que não foram instituídas por Deus, de examinar cada data, cada prática, cada celebração, não pela lente da tradição, mas pela lâmpada da palavra,
Porque só as Escrituras podem nos devolver o ritmo perdido. Só o Espírito pode nos guiar de volta ao calendário do céu. Só a verdade pode quebrar o ciclo de erro que se perpetuou por séculos. E quando esse ciclo for quebrado, o povo entrará em uma nova dimensão de revelação. O caminho de volta já começou. E o que vem a seguir será ainda mais decisivo, porque não se trata apenas de quando celebramos, mas de como adoramos. E se a forma da nossa adoração foi modelada pelo mundo e não pelo Espírito, então ela também deve ser restaurada. Na próxima parte, entenderemos por que Deus não aceita toda a adoração e como podemos voltar a adorá-lo como Ele realmente deseja. O Senhor nunca buscou adoração baseada em costumes humanos ou em fórmulas religiosas. Ele não se agrada do que parece ser santidade se está desconectado da sua vontade. Desde o princípio, Deus estabeleceu com clareza como deseja ser adorado e rejeitou todo ato que, mesmo com fervor, se afasta de sua verdade. Em João 4, 23, 24, Jesus disse que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa afirmação não deixa espaço para formas externas sem direção espiritual. Adorar em espírito implica uma comunhão viva e profunda com Deus. Adorar em verdade exige conformidade com sua palavra. Por isso, qualquer prática que se origine de tradições do mundo ou de invenções religiosas perde seu valor diante dele, não importando o quanto seja emotiva ou popular. Quando se constrói uma adoração baseada no que agrada ao olho humano, perde-se o foco central do reino. A adoração não foi feita para o espetáculo nem para a complacência emocional. Ela foi criada para exaltar a Deus da forma como Ele estabeleceu. O que muitos chamam de fé hoje é apenas a repetição de atos que carecem de obediência, e a obediência sempre foi mais importante para Deus do que o sacrifício, como Ele declarou claramente em 1 Samuel 15, 22. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Certamente obedecer é melhor do que sacrificar. Esta é uma verdade eterna. Todo ato de adoração que não é respaldado por obediência sincera perde sua essência espiritual, por mais solene que pareça. A Semana Santa, tal como foi estruturada por séculos, reflete uma forma de adoração que não foi inspirada pelo Espírito. Ela tem a aparência de algo sagrado, mas ignorou o padrão divino ao adicionar imagens, datas alteradas e rituais que não aparecem nas Escrituras. Criou-se uma celebração onde Deus não é exaltado segundo sua verdade, mas conforme os padrões de uma religião que prioriza a tradição sobre a revelação. O povo foi ensinado a repetir e não a discernir. E sem discernimento, a adoração se torna rotina. Ela se torna uma oferta não pedida, como o fogo estranho de Nadab e Abiú, que ofereceram incenso no altar sem a ordem do Senhor e foram consumidos pelo seu fogo como julgamento. Levítico 10:2 revela como Deus respondeu a uma adoração fora de seu design. Ele não aceitou a boa intenção, porque o que ele pede não é intenção, mas obediência. O tempo atual exige um retorno à verdadeira adoração, uma que não dependa de calendários alterados nem de expressões impostas por estruturas humanas. Deus está chamando seu povo a derrubar altares construídos sobre tradições e a levantar um altar de obediência. Somente ali sua glória se manifestará. Somente ali seu fogo descerá, porque o Pai não busca multidões emocionadas, mas corações rendidos. E esse chamado está mais vivo do que nunca. A cruz de Cristo não foi um símbolo para ser venerado em procissões, nem sua ressurreição um evento para ser dramatizado uma vez ao ano. Foi o cumprimento perfeito do plano eterno de redenção. Nela se consumou o maior ato de amor e justiça que o mundo já viu. Jesus não foi vítima de um sistema. Ele foi o Cordeiro escolhido,
desde antes da fundação do mundo, entregue por sua própria vontade para reconciliar o homem com Deus. Em João 10:18, o próprio Cristo afirmou: "Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para entregá-la e tenho poder para torná-la a tomar." Essa entrega voluntária é o núcleo do Evangelho, e todo esforço para reduzi-la a uma tradição religiosa distorce seu poder transformador. A ressurreição não foi uma conclusão simbólica, foi uma vitória literal sobre a morte. Não foi uma ideia espiritual, foi uma manifestação tangível do poder de Deus. O sepulcro ficou vazio, não para alimentar uma história, mas para estabelecer uma nova criação. Em Romanos 6:4, Paulo escreve: "Fomos sepultados juntamente com ele para a morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida." Este é o propósito da cruz e do túmulo vazio: abrir caminho para uma nova vida, não para comemorar uma data, mas para experimentar uma transformação contínua. Cristo não nos chamou para lembrar de sua morte como um espetáculo anual, mas para vivê-la a cada dia, morrendo para o pecado e ressuscitando em obediência. Ao limitar a mensagem da cruz a uma semana específica e adorná-la com rituais humanos, seu alcance é reduzido. A Semana Santa, tal como foi configurada, coloca limites onde Deus não os colocou. Seu sacrifício não se circunscreve a um calendário. Seu poder não depende de uma temporada. O Evangelho é eterno, e seus efeitos se estendem além de qualquer estrutura religiosa. Em Hebreus 10:12 está escrito: "Mas Cristo, tendo oferecido uma vez por todas um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus." Não há repetição, não há representação, apenas uma obra completa, suficiente e perfeita. Voltar ao verdadeiro significado da cruz e da ressurreição implica abandonar toda forma que tente encerrar o eterno em uma prática temporal. Implica deixar de olhar para imagens, atos externos e representações religiosas para olhar para o Cristo ressuscitado, que vive e reina. Em Apocalipse 1:18, ele diz: "Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades." Sua vitória não é parte de uma liturgia. É uma realidade viva que exige uma resposta viva. E essa resposta não pode esperar uma data no calendário. Deve se manifestar hoje, com uma fé ativa, com uma entrega total, com uma vida que testifica a cada dia que Cristo vive. A maior vitória do inimigo não foi destruir a verdade, mas cobri-la com formas que a imitem. Ele não precisou eliminar a cruz. Bastou-lhe substituir seu poder por rituais sem vida. Mas Deus não está chamando seu povo para celebrar. Ele está chamando para despertar. Esta geração não precisa de mais tradição. Ela precisa de revelação. A questão não é qual dia lembramos da cruz, mas se vivemos crucificados com Cristo. A urgência não está em repetir datas, mas em discernir se estamos alinhados com a verdade que transforma. Em 2 Pedro 1:19, somos exortados a prestar atenção à palavra profética, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da manhã surja em nossos corações. Essa estrela não se manifesta por atos públicos, mas por corações dispostos. A luz não precisa de ritual, apenas de obediência. Hoje não é um chamado para reformar uma celebração, mas para substituí-la por uma vida acesa em verdade. Não é tempo de acomodação, é tempo de alinhamento, porque o que Deus está fazendo neste tempo não cabe em estruturas antigas. Ele está formando um povo que caminha na luz, não por tradição, mas por convicção. Se você foi tocado por essa mensagem e deseja viver a verdadeira adoração, inscreva-se agora no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Deixe nos comentários:
O que você pensa sobre essa reflexão e como a verdade da cruz tem impactado sua vida? Não perca a oportunidade de se alinhar com o que Deus está fazendo neste tempo.